Vamos então para a primeira pergunta da explicação católica da edição de hoje. Foi nos enviada pelos internautas, né, pelos comentários dos outros vídeos. Então vamos lá. Para receber a comunhão espiritual, deve-se observar as mesmas disposições da comunhão recebida presencialmente? Por exemplo, jejum de 1 hora, não estar em consciência de pecado mortal? Bem, a comunhão espiritual é uma oração que nós fazemos para entrarmos em comunhão com aquilo que a igreja está celebrando. É claro que é preciso se preparar para a celebração. Você não vai, depois de fazer um prato de comida ou se alimentar e a missa, obviamente, quase sempre as missas são com os horários marcados e você deve se preparar. A prescrição de não comer nada do período de 1 hora antes da comunhão, ela é uma prescrição, ela é uma recomendação para que os cristãos possam se preparar para a missa. Ao menos se preparar 1 hora antes da celebração, para que a gente não saia assim das nossas correrias, do agito do dia a dia, para que então entremos na celebração como se fosse algo rotineiro ou algo que fica no piloto automático. Precisa ter uma disposição, uma preparação para celebrar a Eucaristia. No caso da comunhão espiritual, se recomenda sim estarmos em comunhão, estarmos nos preparando para a celebração. Fica aqui uma boa recomendação. Antes de você participar da missa, se prepare, não é? Se coloque numa postura, como a gente disse no outro vídeo, não é? Se prepare para a celebração. Se você tem uma vela em casa, acenda uma vela, esteja em comunhão, porque a comunhão espiritual não é apenas fazer uma oração, é entender que eu agora, com a minha igreja, entro neste período de tempo em um momento sagrado. Então é muito recomendado que a gente esteja se preparando antes da celebração, observando aí a prescrição aí de 1 hora antes da celebração, como jejum, e a gente possa também seguir essa orientação. Não que vai interferir na comunhão espiritual se eu tiver comido algo antes, porém, aqui fica claro que a comunhão espiritual não é fazer apenas uma oração ou comungar, é entender que eu estou me preparando para entrar em comunhão com a minha igreja, tá bem? E a questão, claro, da consciência de pecado mortal, é preciso buscar a confissão, é preciso então buscar a graça, porque as graças de Deus são derramadas sobre nós todos os dias, porém, quando estamos em estado de pecado, a graça cai, a graça vem, mas os efeitos não são os mesmos. A graça fica bloqueada pelo pecado, por isso, a nossa busca constante de buscar o estado de graça significa buscar a santidade. E buscar a santidade significa fazer aquilo que Deus quer, fazendo e cumprindo a nossa primeira vocação, que é de ser santos. Por isso, busquemos sempre o estado de graça para que a gente possa ter frutos na nossa oração, na nossa celebração e que assim sendo, o Senhor possa encontrar em nós um lugar preparado para que Ele possa produzir a sua obra, a sua graça e transformar as nossas vidas. Bem, a nossa segunda pergunta da explicação católica de hoje é sobre o que fazer quando o pecado, o medo e a angústia começam a prejudicar as orações e o discernimento. O que posso fazer para não deixar que esse sentimento tome conta? Bem, primeiro aqui eu quero dizer que nós todos, para lutarmos contra o medo e contra a angústia, é preciso ter fé e é preciso ter paz. E a gente só encontra fé e paz na vida de oração. E aqui quando eu digo vida de oração, eu estou dizendo uma maneira intensa de oração. Assim como a gente dorme, come, toma banho, é preciso fazer isso sempre, todos os dias. A vida de oração vai nos possibilitar a termos coragem, fé, paz, para lutarmos contra as intempéries, as contrariedades da vida. Por isso, eu recomendo a todos que façam e que vivam uma vida de oração, no mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias. Assim como a gente come, dorme, toma banho, todos os dias, nos mesmos lugares, isso é fundamental para o nosso fortalecimento espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos ter uma vida de oração intensa, profunda e que possa nos provocar a busca da santidade, para lutar contra o medo, contra a angústia e contra qualquer outro problema. A vida de oração é a solução para muitos dos nossos problemas. Primeira coisa que eu sempre digo é isso, tá bom? Bem, então agora vamos para a terceira pergunta aqui do Explicação Católica de hoje.
Quais são os principais dogmas da fé católica? Bem, os dogmas da fé católica estão resumidamente no símbolo apostólico do credo, que fazemos sempre nas orações na missa e também nas outras orações. Sempre temos como lembrar desse resumo dogmático daquilo que acreditamos. Você já bem conhece o creio, temos o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. Esta formação dogmática da igreja remonta aos primeiros séculos da igreja. Por isso, ali estão contidos todos os dogmas principais da nossa fé. Então, ali falamos sobre os dogmas de Deus, falamos dos dogmas sobre Jesus, falamos sobre os dogmas da igreja, os dogmas do sacramento, falamos os dogmas dos fins dos tempos, e aí a igreja fez um adendo em outros dogmas, chamamos de dogmas marianos, não é? Aí contém os 4 dogmas marianos, não é? A virgindade de Nossa Senhora, ela sendo mãe de Deus, a assunção de Nossa Senhora e sendo ela imaculada Conceição, ou seja, ela foi preservada do pecado, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, ela é mãe de Deus e ela foi assunta aos céus. São dogmas da igreja, os dogmas marianos. E os dogmas da igreja e do Papa estão ali contidos a infabilidade papal e a sucessão, né, do apóstolo Pedro sendo o Papa. A igreja tem muitos dogmas que nos ajudam a viver a nossa fé. Nossa religião não segue a Bíblia simplesmente, a nossa religião segue Jesus Cristo, uma pessoa. O livro, a Bíblia, faz com que a gente possa entender como as comunidades deram testemunho desta experiência de fé até chegar aos dias de hoje, tudo inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos deixar que os dogmas sejam para nós verdades absolutas de fé para o nosso crescimento espiritual. Não é nenhuma norma taxativa e nenhuma proibição e nenhuma coisa que não se pensa. Pelo contrário, até chegar todos esses dogmas, até proclamar-se todos esses dogmas, houve muita reunião, houve muita assembleia, houve muita discussão para que pudesse então a igreja declarar estes dogmas, né? São aquilo que nos ajudam na fé. Então, espero que você que tem essa curiosidade sobre os dogmas da fé possa aprofundar depois em outro momento. Cada dogma contém ali uma explicação bem profunda e bem pensada, bem discernida para o bem da nossa igreja. Bem, nós vamos para a 4ª pergunta da explicação católica de hoje, e a pergunta é: qual é a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Bom, a diferença é que na Bíblia católica temos 46 livros no Antigo Testamento e a Bíblia evangélica apenas 39. O porquê disso é que depois que houve a Reforma Protestante, o Lutero com os seus foram fazer uma pesquisa arqueológica e verificaram que na lista oficial dos livros inspirados por Deus para os judeus apenas tinham 39 e não 46. Os livros que se somam aos 39 e que estão na Bíblia Católica são os livros de Tobias, de Judite, 1º e 2º Macabeus, o livro da Sabedoria e o livro de Eclesiástico, também o livro de Baruque. Estes livros não estavam na lista oficial da Bíblia judaica. Por isso, então, quando a Reforma Protestante se estabelece, eles querem voltar às origens e querem usar do argumento que se na Bíblia judaica não estavam esses livros não podem ter sido inspirados por Deus, pois no tempo de Jesus não era esta a Bíblia usada pelo nosso Senhor. Bem, haja vista então que essa formação não é da noite para o dia, demora anos para serem formados, não é? Para serem catalogados. A Igreja Católica define o número dos seus livros no Concílio de Hipona, tendo então 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros que chamamos de deuterocanônicos para nós livros que estão presentes na Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego. E quando é feito isso, da tradução do hebraico para o grego, é colocado também estes 7 livros.
E a Bíblia grega, a Septuaginta, possivelmente foi usada pelos apóstolos e pelos evangelistas, foi usada como base, como fonte para a sua pregação. Haja vista quando Mateus coloca, e uma virgem conceberá, isto é uma passagem de Isaías, e na Bíblia hebraica diz que uma moça, uma jovem conceberá, mas na Bíblia grega diz uma virgem. E é o mesmo texto, é o mesmo termo usado por Mateus, uma virgem conceberá. Então, nesse momento, a gente pode afirmar que a Bíblia Católica segue a tradução da Septuaginta. A Bíblia da Septuaginta contém esses 7 livros que acabamos de dizer. Então, a Bíblia Evangélica segue a lista dos livros do povo judeu, né? A Bíblia judaica, que não estava ainda terminada a sua lista. Por isso, então, apenas tem 39. E Lutero, quando traduz a Bíblia do latim para o alemão, acrescenta esses 7 livros e coloca como um apêndice, ou seja, são livros apócrifos, mas merecem serem lidos. Por isso, então, a Bíblia, quando Lutero traduz, ainda aparece esses 7 livros. Quando definitivamente esses 7 livros saem da Bíblia protestante, isso vai acontecer no século XIX. Então, no século XIX, esses 7 livros são banidos da sua Bíblia para que então pudesse argumentar que a Bíblia evangélica está na origem da Bíblia judaica, enquanto na Bíblia católica a sua fundamentação e a sua tradução se dá pela Bíblia grega, da Septuaginta, que foi ela toda traduzida por São Jerônimo para o latim, e do latim ela foi traduzida para as outras línguas, tá bem? Então essa é a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, uma questão de reforma e uma questão de reconhecer uma lista e não outra, tá bem? Bem, a nossa quinta pergunta é se o ato penitencial equivale à confissão sacramental. Não. O ato penitencial tem a função de nos levar a um arrependimento dos pecados leves, dos pecados ditos veniais, aqueles descuidos, aquelas faltas de atenção que temos no exercício da fé cristã. E os pecados mortais, os pecados graves, devem ser confessados, pois eles nos tiram da graça divina, eles nos tiram do estado de graça para vivermos uma vida em busca da santidade. Então, todo pecado mortal, grave, ele deve ser arrependido, né? Ou seja, devemos nos arrepender desses atos e buscar a confissão sacramental, assim como nos estabelece o Senhor Jesus com a criação, com a instituição do sacramento da confissão. Por isso, o sacramento da confissão serve para que a gente vá lá e se confesse daquilo que se arrependemos, dos pecados cometidos gravemente e que fere a comunhão, não é? E fere a nossa permanência no estado de graça. E o ato penitencial da missa é um convite a todos os dias a fazermos um exame de consciência e buscar a grande graça santificante para não voltarmos mais a cair nesses pequenos erros, tá bem?